Denise manteve aviões no céu por 11 anos, até o dia em que a demitiram na frente de todos. 20 minutos depois, a empresa inteira entrou em colapso. O que ela fez em seguida mudou tudo. Quer saber como uma mulher invisível se tornou inesquecível? Tem gente que segura uma empresa inteira nas costas e ninguém percebe, até o dia em que essa pessoa sai pela porta. Denise trabalhou 11 anos mantendo uma companhia aérea funcionando. Cada rota, cada horário, cada detalhe que ninguém via. Mas quando a Cintosy humilharam publicamente e a demitiram para colocar alguém sem experiência no lugar dela, tudo desmoronou em apenas 20 minutos. E o que veio depois foi uma virada que ninguém esperava. E antes de continuar, comenta aqui a sua cidade para eu saber até onde essa história está chegando. Denise chegava ao escritório às 6h30 da manhã, sempre antes do sol clarear completamente sobre Dallas. A sala de planejamento cheirava a café velho e tinta de impressora, um aroma que ela aprendera a achar reconfortante ao longo de 11 anos. Ninguém mais chegava tão cedo, mas ela preferia assim. O silêncio permitia que revisasse cada rota, cada conexão, cada janela de clima antes que o caos do dia começasse. Os números na tela piscavam em verde, amarelo, vermelho, e ela sabia exatamente o que cada cor significava. Mas ninguém mais na empresa parecia notar o quanto aquilo era complexo. O fundador da companhia costumava dizer que Denise era a espinha dorsal invisível da operação. Ele a cumprimentava, pelo nome, perguntava sobre os filhos dela, confiava nas decisões sem questionar, porque sabia que ela nunca errava. Mas depois do infarto, no ano anterior, ele mal aparecia no escritório. Apenas assinaturas remotas, reuniões curtas, orientações vagas. O vácuo que ele deixou foi preenchido rapidamente pelo filho, Ethan, um homem de 30 e poucos anos com gravatas caras e nenhuma paciência para entender como aviões realmente funcionavam. Denise percebeu a mudança no ar antes que qualquer palavra fosse dita. Ethan trazia consigo uma sombra nova, Vivian. Ela surgira 6 meses atrás, primeiro como namorada, depois como noiva e agora como uma espécie de consultora autodenominada. Vivian usava salto alto que ecoava pelos corredores, carregava uma pasta de couro que parecia mais pesada do que seu conhecimento real e falava em reuniões com aquela confiança artificial de quem nunca fora contrariada. Denise observava de longe, notando como ela interrompia, como apontava para slides, vazios de conteúdo, como sorria quando alguém concordava. Havia algo perigoso naquela arrogância. Denise sentia. Mesmo assim, continuou fazendo seu trabalho, mantendo os aviões no ar, porque era isso que importava. Na sexta-feira daquela semana, Denise revisou manualmente 83 rotas, recalibrou horários por causa de uma tempestade inesperada no Atlântico e resolveu um conflito de horário difuso que poderia ter custado milhares de dólares. Ninguém a agradeceu. Ninguém percebeu. Ethan passou pela sala dela 2 vezes sem olhar para cima, focado na conversa pelo celular, sempre rindo baixo, sempre apressado. Denise fechou o computador às 7 da noite, guardou a caneca no mesmo lugar de sempre e pegou a bolsa com aquela sensação estranha de que algo estava prestes a mudar. Ela não sabia ainda que a segunda-feira seria o dia em que tudo desmoronaria. O fim de semana passou devagar, pesado como uma nuvem baixa antes da chuva. Denise tentou relaxar, mas seus pensamentos voltavam sempre para o escritório, para os números, para as rotas que precisariam de ajustes na segunda. Ela enviou 3 e-mails no domingo à noite com recomendações urgentes, algo que fazia regularmente, mas dessa vez ninguém respondeu. O silêncio digital tinha um peso diferente. Denise olhou para a tela do celular por alguns segundos, depois desligou a luz e tentou dormir. O desconforto, porém, permaneceu rastejando pelo peito como uma rachadura invisível. A reunião de segunda-feira começou como todas as outras, com café morno e cadeiras rangendo contra o piso de madeira. Denise entrou com sua pasta organizada, relatórios impressos, marcações coloridas indicando os pontos críticos da semana. Ethan estava na cabeceira da mesa, Vivian ao lado dele, tão próxima que seus ombros quase se tocavam. Denise sentou-se no lugar de sempre, 3 cadeiras à esquerda, e esperou sua vez de falar. Mas quando abriu a boca para mencionar o problema no hub de Chicago, Vivian a cortou com um sorriso afiado. Desculpa, Denise, mas acho que precisamos focar em estratégia, não em detalhes operacionais.
A voz de Vivian tinha aquele tom de quem finge estar sendo gentil. Denise piscou, confusa, e tentou explicar que o problema não era detalhe. Era a diferença entre aviões no ar e aviões no chão. Vivian suspirou alto, teatral, e olhou para Ethan como se pedisse permissão para continuar. Ele acenou levemente com a cabeça, e ela virou-se para Denise com aquela expressão que misturava pena e superioridade. Você só... Faz planilhas, Denise. Eu faço gestão. O silêncio na sala durou 3 segundos inteiros. Depois vieram as risadas. Denise sentiu o calor subir pelo pescoço, mas manteve o rosto imóvel. Ela conhecia aquelas pessoas há anos. Tinha salvado operações que eles nem sabiam que estavam em risco. Tinha trabalhado feriados, madrugadas, fins de semana inteiros. E agora eles riam. Não uma gargalhada aberta, mas aquele riso nervoso e cúmplice de quem sabe que algo errado está acontecendo, mas escolhe não interferir. Ethan baixou os olhos para o próprio celular, fingindo não ouvir. Mas o canto da boca tremeu num meio sorriso. Denise fechou a pasta devagar, com cuidado para não fazer barulho. O som do papel roçando era o único ruído na sala agora. Vivian continuou falando sobre um sistema novo que queria implementar, algo que tinha visto num TED Talk e que revolucionaria a aviação. Denise ouviu apenas metade das palavras. O resto se perdeu num zumbido surdo dentro da cabeça dela. Ela olhou para a janela, para o céu azul lá fora, para os aviões decolando em sequência perfeita, uma coreografia que ela mesma desenhara. Ninguém ali dentro entendia o que aquilo custava. Ninguém queria entender. Denise respirou fundo, devagar, tentando conter a pressão que crescia no peito como algo prestes a explodir. No final da reunião, Ethan se levantou e ajeitou a gravata com aquele gesto estudado de quem ensaiara a autoridade no espelho. Antes de todo mundo ir embora. Ele pausou, olhou rapidamente para Vivian, que assentiu como se estivesse dando aprovação. A Vivian vai assumir a coordenação das operações a partir de hoje. Achamos que é hora de trazer uma visão mais moderna para o setor. Denise ficou imóvel, esperando que ele dissesse mais alguma coisa, qualquer coisa que fizesse aquilo fazer sentido. Mas Ethan apenas sorriu, um sorriso vazio e corporativo, e dispensou todo mundo com um aceno de mão. Denise saiu da sala sem olhar para trás. Caminhou pelo corredor em piloto, automático, os passos ecoando contra o piso frio. Sua mente girava em círculos. 11 anos, 83 rotas revisadas na semana passada, 13 e-mails ignorados, uma sala inteira rindo dela como se fosse uma piada pronta. Entrou no banheiro, trancou a porta e ficou parada em frente ao espelho. O rosto refletido era o mesmo de sempre, mas algo por trás dos olhos tinha mudado. Molhou as mãos na pia, sentiu a água fria escorrer entre os dedos e pensou numa palavra que não dizia havia muito tempo: vingança. Ainda não sabia como transformá-la em ação. Voltou para sua sala e encontrou Ethan esperando, encostado na porta, como se aquele espaço já não fosse mais dela. Ele tinha os braços cruzados, a postura rígida de quem tentava parecer firme, mas só conseguia parecer desconfortável. Denise colocou a pasta sobre a mesa, virou-se para ele e perguntou com a voz mais calma que conseguiu encontrar: Você pode me explicar formalmente o que está acontecendo? Ethan descruzou os braços, endireitou o corpo e... Denise viu nos olhos dele aquele brilho de quem está prestes a dizer algo ensaiado. Ele abriu a boca, hesitou por meio segundo e soltou as palavras como quem arranca um esparadrapo rápido demais. Denise, a decisão já foi tomada. A Vivian vai assumir as operações e você está dispensada com efeito imediato. As palavras caíram entre eles como pedras jogadas em água parada. Denise piscou uma vez, devagar, processando o peso daquela frase. 11 anos de trabalho, de madrugadas resolvendo crises, de rotas desenhadas com precisão cirúrgica, tudo resumido em com efeito imediato. Abriu a boca para responder, mas antes que qualquer som saísse, a porta se abriu novamente. Vivian entrou e havia naquele sorriso pequeno algo que Denise reconheceu imediatamente. A satisfação cruel de quem finalmente conseguiu o que queria. Denise respirou fundo, sentindo o ar encher os pulmões devagar, e pegou o crachá preso no bolso da blusa. Olhou para aquele pedaço de plástico com seu nome impresso, a foto de 5 anos atrás, quando ainda sorria naturalmente nessas coisas,
o código de acesso que abria todas as portas do prédio. Segurou o crachá entre os dedos por alguns segundos, sentindo o peso ridiculamente leve daquilo que simbolizava tanto. Então estendeu a mão e colocou o objeto sobre a mesa, entre ela e Ethan, com um som seco de plástico contra a madeira. O silêncio que se seguiu foi denso, quase sólido. Vocês têm 20 minutos antes que os primeiros aviões fiquem no solo, disse Denise, olhando diretamente para Ethan. Depois virou o rosto para Vivian, que havia parado de sorrir. Eu roteirizei todos os voos desta empresa por 11 anos. Cada atualização, cada calibração, cada ajuste de última hora. Vocês acham que isso acontece sozinho? Ethan abriu a boca, mas nenhum som saiu. Denise pegou a bolsa, ajeitou a alça no ombro e deu um passo em direção à porta. Vivian recuou instintivamente, como se temesse ser tocada. Denise parou ao lado dela, tão perto que pôde sentir o perfume, caro e enjoativo. Digam ao seu pai que desejei boa sorte. Falou baixo, apenas para que os dois ouvissem. E então saiu. Não bateu a porta. Não gritou. Não deixou escapar nenhuma lágrima que já queimava atrás dos olhos. Apenas caminhou pelo corredor com a coluna ereta, os passos firmes, a respiração controlada. As pessoas levantavam os olhos das mesas enquanto ela passava. Alguns abriam a boca como se fossem perguntar alguma coisa. Mas Denise não parou. Atravessou a recepção, empurrou a porta de vidro e saiu para o estacionamento sob o sol forte de Dallas. O carro estava quente, o volante queimava nas mãos, mas Denise não ligou o ar-condicionado imediatamente. Ficou ali sentada, olhando para o prédio através do para-brisa, sentindo o suor começar a escorrer pela nuca. Dentro daquela estrutura de vidro e concreto estava tudo o que ela construíra. Cada rota, cada protocolo, cada sistema de backup que salvara a empresa dezenas de vezes sem que ninguém soubesse. E agora estava nas mãos de uma mulher que não sabia diferenciar um hub de um spoke. Denise olhou para o relógio no painel. 19 minutos. Ligou o motor, ajustou o retrovisor e esperou. Dirigiu até um café 3 quarteirões adiante. Estacionou à sombra de um carvalho velho e pegou o celular. A tela mostrava 10h17. Ela sabia exatamente o que estava acontecendo naquele momento. O sistema de rotas precisava de atualização manual às 10h15. Uma tarefa que ela fazia todos os dias havia tanto tempo que nem precisava de alarme. Sem aquela atualização, os dados de clima, tráfego aéreo e janelas de decolagem ficavam desatualizados. Os aviões não caíam do céu, mas também não conseguiam decolar. Denise pediu um café preto, sentou-se perto da janela e esperou. O telefone vibrou às 10h34. Dentro do escritório, Vivian estava sentada na cadeira de Denise, olhando para as 3 telas de computador como quem tenta decifrar hieróglifos. Ethan estava ao lado dela, apontando para números que ele mesmo não entendia, falando rápido sobre priorizar eficiência e otimizar processos. Vivian clicou em alguns ícones aleatórios, abriu planilhas que pareciam todas iguais e sentiu o primeiro fio de suor escorrer pela têmpora. Foi quando o telefone da sala tocou. A voz do outro lado era tensa, metálica. Temos um problema. O voo 447 não pode decolar. Inconsistência de rota no sistema. Vivian olhou para Ethan. Ethan olhou para Vivian. Nenhum dos dois sabia o que aquilo significava. 17 minutos depois da saída de Denise, o Wide primeiro avião ficou preso no portão. 23 minutos depois, mais 2. Aos 40 minutos, o sistema inteiro travou. Uma tela azul com códigos de erro que Vivian tentou fechar clicando freneticamente em qualquer lugar. Os coordenadores começaram a ligar. Suas vozes subiam de tom a cada segundo. Precisamos das atualizações. Os pilotos estão esperando. Os passageiros estão revoltados. Vivian levantava, andava em círculos, voltava para a cadeira, levantava de novo. Ethan puxou um celular e começou a discar números, mas suas mãos tremiam tanto que errou 2 dígitos na primeira tentativa. O caos não fazia barulho no escritório, mas era ensurdecedor. No aeroporto, a fila nos balcões crescia como uma serpente furiosa. Passageiros gritavam com atendentes que não tinham respostas. Crianças choravam agarradas às malas. Homens de terno olhavam para os relógios com aquela raiva contida de quem vai perder reuniões importantes. As telas de partida piscavam, atrasado em vermelho, uma após a outra, até que quase não havia mais voos no horário. Um gerente de operações ligou diretamente para Ethan.
a voz tão alterada que parecia estar gritando mesmo falando baixo. O que vocês fizeram? Onde está a Denise? Ethan não soube responder. Vivian tentou dizer alguma coisa sobre transição de processos, mas a ligação foi cortada antes que terminasse a frase. Denise tomou o último gole de café e olhou pela janela do café. O céu estava limpo, sem nuvens. Perfeito para voar. Imaginou os aviões parados nas pistas, os pilotos conferindo instrumentos pela terceira vez, os passageiros espremidos em corredores apertados. Sentiu uma pontada no peito, não de arrependimento, mas de algo parecido com luto. Ela amava aquele trabalho. Amava a sensação de manter uma máquina gigante funcionando, de saber que pessoas chegavam aos seus destinos porque ela tinha feito tudo certo. Mas não amava ser invisível. Não amava ser descartada como papel usado. Denise pagou a conta, deixou uma gorjeta generosa e caminhou até o carro sem pressa. O telefone vibrou novamente às 11h02. Dessa vez eram 4 mensagens seguidas, todas de números diferentes, todas urgentes. Denise olhou para a tela sem desbloquear. Viu as prévias dos textos. Denise, preciso falar com você. Por favor, retorne. É urgente. Volta, pelo amor de Deus. Ela desligou o som, colocou o celular no porta-luvas e ligou o rádio. Uma música antiga tocava, algo sobre recomeços e estradas abertas. Denise inclinou, a cabeça no encosto, fechou os olhos por um momento e, pela primeira vez em 11 anos, sentiu algo estranho e libertador. Não era felicidade ainda, mas era o começo de outra coisa. O fundador da companhia estava em casa quando o telefone tocou pela terceira vez em 5 minutos. Ignorara as 2 primeiras ligações, mas a insistência o incomodou o suficiente para atender. A voz do outro lado era do vice-presidente de operações, um homem que ele conhecia há 20 anos e que nunca perdia a compostura. Mas agora ele falava rápido demais, tropeçando nas próprias palavras. Precisamos da Denise. Agora tudo está parado. O fundador sentiu o estômago apertar. Aquela sensação gelada de quando você sabe que algo terrível aconteceu, mas ainda não entende a dimensão. Perguntou onde Denise estava. A resposta veio como um soco. Seu filho demitiu ela esta manhã. O silêncio que se seguiu foi longo, pesado, carregado de uma raiva que o fundador não sentia há anos. Ele construíra aquela companhia do zero, confiara nas pessoas certas, colocara Denise no centro das operações justamente porque ela era impecável. E agora seu filho, seu herdeiro inseguro e impulsivo, jogara tudo isso fora para impressionar uma mulher que mal sabia onde ficava o aeroporto. O fundador desligou o telefone sem se despedir, pegou as chaves do carro e saiu de casa com as mãos tremendo de fúria contida. Ele sabia exatamente onde Denise estaria. Denise estava no mesmo café, agora na segunda xícara, olhando para a rua através da janela embaçada. Tinha ligado o celular de novo e visto 17 ligações perdidas, mas ainda não tinha coragem de ouvir as mensagens. Parte dela queria voltar, resolver o caos, colocar os aviões de volta no ar. Porque era isso que ela fazia. Consertar coisas. Mas outra parte, maior e mais cansada, sabia que voltar seria aceitar a humilhação de novo. Seria dizer que não valia nada além da função. Mexeu o café já frio, observando o líquido escuro girar na xícara. Foi quando a porta do café se abriu e ela viu o reflexo dele no vidro. O fundador pareceu 10 anos mais velho do que na última vez que ela o vira. Os ombros curvados, o rosto pálido, os olhos fundos de quem não dormia direito. Ele caminhou até a mesa dela devagar, pediu licença com um gesto e sentou-se na cadeira oposta sem tirar o casaco. Por alguns segundos, nenhum dos dois falou. Havia nele a mesma devastação que ela sentia. A dor de ver algo construído com cuidado ser destruído por negligência. Ele finalmente quebrou o silêncio, a voz rouca. O que aconteceu lá dentro, Denise? Ela respirou fundo, organizou as palavras na cabeça e contou tudo sem raiva, apenas com a clareza fria de quem relata fatos. Falou sobre a reunião, sobre Vivian interrompendo, sobre as risadas, sobre a demissão sumária sem justificativa. Falou sobre os 11 anos mantendo aquela companhia funcionando, sobre as madrugadas resolvendo crises que ninguém nunca soube que existiram, sobre ser invisível até se tornar descartável. O fundador ouvia com os olhos fixos na mesa, os dedos entrelaçados com tanta força que as juntas ficaram brancas.
Quando Denise terminou, ele ficou em silêncio por quase 1 minuto. Depois levantou os olhos e disse algo que ela não esperava. Ele entregou operações críticas para alguém que não sabe nem interpretar o dashboard de rotas. Denise assentiu. O fundador fechou os olhos. Eu deveria ter visto isso chegando. Falou mais para si mesmo do que para ela, a voz carregada de culpa e decepção. Denise quis dizer que não era culpa dele, que ele estava doente, que Ethan era adulto e deveria saber tomar decisões. Mas as palavras não saíram. Apenas ficou ali, observando aquele homem que confiara nela desde o primeiro dia, enfrentar a verdade de que seu filho quase destruíra seu legado. O fundador se levantou, ajeitou o casaco e olhou para Denise com uma determinação que ela reconheceu. Era a mesma expressão que ele tinha quando tomava decisões difíceis anos atrás. Ele não precisou dizer o que ia fazer. Denise já sabia. O fundador entrou no escritório como uma tempestade silenciosa, atravessando a recepção sem cumprimentar ninguém. Os passos pesados ecoavam pelo corredor. As pessoas se afastavam instintivamente, sentindo a tensão que ele carregava como uma nuvem escura. Ethan estava na sala de reuniões tentando acalmar 3 gerentes que gritavam ao mesmo tempo, todos exigindo saber quando os sistemas voltariam ao normal. Vivian estava sentada no canto, o rosto pálido, as mãos tremendo levemente enquanto fingia ler um relatório. Quando a porta se abriu e o fundador apareceu, o silêncio caiu sobre a sala como uma lâmina. Ethan abriu a boca para falar, mas o pai levantou a mão. Todos fora, menos vocês dois. A voz era baixa, controlada, mas tinha um peso que fazia as palavras soarem como sentenças. Os gerentes saíram rapidamente, aliviados por escapar daquela tensão. A porta fechou com um clique suave. O fundador caminhou até a cabeceira da mesa, ficou de pé e olhou primeiro para Vivian, depois para Ethan. Respirou fundo, como quem tenta não explodir, e começou a falar devagar. Você demitiu a Denise? Não era uma pergunta. Ethan engoliu em seco, ajeitou a gravata nervosamente e tentou explicar algo sobre modernização e novas perspectivas. O pai cortou com um gesto seco. Vivian. O fundador virou-se para ela agora, os olhos duros como pedra. Você está demitida. Agora. Por imprudência e incompetência. Ele pausou, pegou uma pasta que trouxera consigo e jogou sobre a mesa. Folhas se espalharam. Números marcados em vermelho, assinaturas que não correspondiam aos nomes. Falsificação de relatórios operacionais que você apresentou na semana passada. Vivian ficou branca. Tentou balbuciar uma defesa, mas nenhuma palavra coerente saiu. O fundador continuou implacável. Você causou um prejuízo de $50 mil só nesta manhã. Segurança vai acompanhá-la até a saída. Vivian se levantou cambaleando, pegou a bolsa com mãos trêmulas e saiu sem olhar para trás. A porta bateu. O fundador virou-se para o filho. Por um momento apenas observou, como se estivesse vendo Ethan pela primeira vez. Não como herdeiro, não como sucessor, mas como alguém que falhara de forma espetacular. Ethan tentou manter o olhar firme, mas desviou os olhos depois de 3 segundos. O pai sentou-se na cadeira, apoiou os cotovelos na mesa e falou sem elevar a voz. Você quase destruiu meu legado para agradar alguém que não sabia o que estava fazendo. As palavras pairaram no ar como fumaça pesada. Ethan abriu a boca para se defender, mas o pai continuou. Você humilhou a melhor funcionária que esta empresa já teve. Ignorou 11 anos de trabalho impecável. Entregou operações críticas nas mãos de alguém sem qualificação nenhuma. O fundador se levantou novamente, caminhou até a janela e olhou para o aeroporto ao longe, para os aviões que finalmente começavam a se mover de novo, depois que a equipe técnica conseguira reativar os backups, manualmente. Virou-se de costas para o filho e anunciou com clareza cirúrgica. Você perde o controle das operações. Um comitê independente assume a partir de amanhã. Todos os contratos e acordos que a Vivian tentou assinar estão cancelados. Ethan ficou paralisado, a boca entreaberta, os olhos arregalados. O pai virou-se para ele uma última vez. Você vai aprender o que significa construir algo antes de herdar. Não havia espaço para discussão. Naquela tarde, o fundador ligou pessoalmente para Denise. Ela atendeu na 3ª tentativa, a voz cautelosa. Ele fez uma proposta generosa. Volta com aumento salarial, participação acionária, autonomia total,
Um pedido de desculpas público. Denise ouviu tudo em silêncio, sentindo o peso de cada palavra, reconhecendo a sinceridade por trás da oferta. Quando ele terminou, ela ficou quieta por alguns segundos. Depois agradeceu, com gratidão genuína na voz, e disse algo que ele não esperava. Eu não posso voltar. Ele tentou argumentar, mas Denise foi firme. Não é sobre dinheiro ou posição, é sobre dignidade, e eu não consigo recuperá-la lá dentro. A ligação terminou com um silêncio pesado de ambos os lados. A companhia aérea continuou operando nos meses seguintes, agora com um comitê de 3 veteranos do setor assumindo as decisões críticas. Eles estudaram cada protocolo que Denise deixara, cada sistema de backup, cada rota desenhada com precisão milimétrica e finalmente entenderam o que ela fazia. Nunca mais chamaram planejamento de rotas de só planilhas. Ethan foi transferido para a área comercial, longe de qualquer decisão operacional, e passou os dias em reuniões onde sua voz tinha cada vez menos peso. Ninguém na empresa mencionava o nome de Vivian, como se ela nunca tivesse existido. Mas todos se lembravam de Denise. Denise passou 3 semanas em casa acordando sem alarme, tomando café devagar, respondendo e-mails de recrutadores que tinham ouvido falar sobre o caos em Dallas. Algumas ofertas eram boas, outras eram apenas dinheiro tentando comprar experiência. Ela recusou todas até que uma mensagem chegou de Denver. Uma startup aérea focada em tecnologia de ponta, rotas sustentáveis e autonomia real para quem sabia o que estava fazendo. O fundador era uma mulher de 40 e poucos anos que começara como piloto e entendia a aviação de dentro para fora. A proposta não era a mais cara, mas era a única que falava sobre respeito. Denise aceitou sem hesitar. No primeiro dia no novo emprego, entrou num escritório moderno com paredes de vidro, telas gigantes mostrando dados em tempo real e uma equipe que a cumprimentou pelo nome como se a esperasse havia tempos. Ninguém a interrompeu. Ninguém riu de suas sugestões. Quando apresentou um plano de otimização de rotas que economizaria 15% em combustível, a sala inteira aplaudiu. Denise sentiu algo que não sentia há anos. Não apenas competência reconhecida, mas valor genuíno. Sorriu, um sorriso pequeno, mas verdadeiro, e soube que fizera a escolha certa. Dallas ficava para trás. Denver era o recomeço. 3 meses depois, Denise estava no aeroporto de Denver, revisando os embarques da manhã, quando viu uma notícia passar na tela do celular. A companhia aérea de Dallas perdera 2 contratos importantes e estava reestruturando novamente. Ethan fora afastado completamente da diretoria. O fundador anunciara a aposentadoria antecipada por motivos de saúde. Denise leu tudo sem raiva, sem satisfação vingativa, apenas com aquela distância serena de Madame quem já superara. Guardou o telefone, pegou o café e caminhou pelo terminal, ouvindo os anúncios de voos como quem escuta música. O aeroporto tinha aquele cheiro familiar de combustível e possibilidade. Parou em frente a uma janela enorme, observando um avião decolando em ângulo perfeito contra o céu azul da manhã. A turbina rugia baixo, as asas inclinavam-se suaves. Em segundos, a aeronave estava no ar, seguindo uma rota que talvez ela mesma tivesse ajustado. Denise apoiou a mão no vidro frio, sentiu a vibração distante dos motores e pensou em todas as vezes que mantivera aviões no céu sem que ninguém soubesse. Agora sabiam. Agora importava. Ela não voltara para provar nada a Ethan ou Vivian. Voltara para si mesma, para a mulher que sabia seu próprio valor, mesmo quando ninguém mais via. A companhia de Dallas nunca mais teve coragem de subestimar uma funcionária de planejamento de rotas. A história de Denise se espalhou discretamente pelo setor, contada em conversas de bastidores, em almoços entre colegas, em entrevistas que viraram lendas urbanas da aviação. Ninguém sabia todos os detalhes, mas todo mundo entendia a mensagem. Há pessoas que seguram empresas inteiras nas costas, invisíveis até desaparecerem. Denise virou referência, não por vingança, não por destruir quem a machucara, mas por ter a coragem de sair, de recusar o pedido de desculpas fácil e de reconstruir sua dignidade em outro lugar. Ela sorriu de novo, tomou o último gole de café e voltou para o trabalho. Que amava. A história de Denise ensina algo que muita gente esquece. Seu valor não depende de quem consegue enxergar. Ela não voltou para provar nada, não implorou por reconhecimento.
Apenas saiu, reconstruiu sua dignidade em outro lugar e mostrou que ser indispensável só importa quando você está onde te valorizam. Às vezes, a melhor vingança não é destruir quem te machucou. É simplesmente florescer longe deles. Espero que tenha ficado exatamente como você queria. Mais fluida, mais impactante e com a emoção ainda mais forte. Se precisar de qualquer ajuste extra, é só falar.